A gente vê muito essa questão de vazamento desses dados, Sim. desse pessoal. Como é que é visto isso na questão do direito do consumidor? Porque a gente já cai até em outra lei que é recente, essa lei também, né? Uma lei de proteção Dos dos dados. A lei Hoje. geral, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e eu sempre bato muito nessa tecla. Eu tenho uma cliente que ela mora até aqui em Lauro de Freitas, e essa cliente fizeram 17 empréstimos consignados no nome dela. 17 empréstimos Sem autorização. Sem autorização dela. E o mais curioso foi, claro, foi orientada, ela foi para a delegacia, registrou o boletim de ocorrência, pedimos, inclusive, uma instauração de inquérito junto à Polícia Federal, porque, obviamente, os dados de uma pessoa aposentada ou pensionista estão no INSS. Sim. Se algum banco teve acesso, é porque ele teve acesso ao banco de dados do INSS. Se não foi o próprio INSS que forneceu, alguém lá dentro vendeu esses dados. Obviamente, não cedeu e nem doou. Eu gosto tanto desse banco, vou dar os dados. Não, isso não existe. Então, alguém teve acesso. E o mais curioso no caso dela foi que quando ela começou a tentar cancelar esses empréstimos, porque observe, você tem que assinar algum contrato, Sim. de alguma forma. Sim. Mas o empréstimo era feito sem nenhuma assinatura. E disseram para ela foi tentar cancelar, um dos bancos, inclusive juntaram isso em sede de contestação, na ação judicial que nós fizemos, mandou um SMS para o celular dela e disse: a senhora precisa tirar uma selfie segurando sua carteira de identidade para a gente saber que a senhora é a senhora mesmo e a gente cancelar o empréstimo. E não cancelaram. E, na verdade, pegaram aquela selfie e colocaram lá no sistema como uma validação do empréstimo. Então, a coisa chega nesse nível, e quando a gente fala da Lei Geral de Proteção de Dados, é importante as pessoas enxergarem a seriedade desse tipo de coisa. E eu bato muito nessa tecla, eu digo para todo mundo, quando você for à farmácia, não forneça o seu CPF de jeito nenhum. Mas eu vou ter um desconto. Você não está tendo desconto nenhum. O desconto, na verdade, não existe. Você vai comprar aquele remédio, o remédio custa R$10, ele coloca lá que o remédio custa 30. Para forçar. Para forçar você a comprar por 10, porque, na verdade, ele não está dando desconto. Ele está cobrando mais caro de quem se recusa a dar o CPF. A verdade é essa, não existe desconto. O desconto é mentiroso. E quando você fornece o seu CPF, a quantidade de informações que aquele mero ato de digitar o seu CPF ou dizer o seu CPF transfere é uma coisa absurda que as pessoas não fazem ideia. Vão desde aumentar ou diminuir o seu score, até fazer você não conseguir emprego ou não conseguir uma promoção na sua empresa. Eu tenho uma cliente que foi gestora de RH de uma multinacional brasileira que tem convênio com farmácia e tem convênio oferece plano de saúde com coparticipação para os clientes. E uma vez ela me disse: olha, doutor, quando o senhor gravou esse vídeo aí e falou, e eu vou te dizer uma coisa, quando a gente fazia reuniões estratégicas para promoção para determinados cargos dentro da empresa, sim, as mulheres, por exemplo, que estavam em idade fértil e que não tomavam anticoncepcional já eram riscadas de plano. E a gente tinha acesso a essa informação porque o convênio informava. Quem estava fazendo consulta, a mulher que tinha ido a fazer consulta com obstetra. É a questão da lista negra, que ninguém sabe como é que funciona. É uma lista secreta e existia isso de fato. E recentemente teve uma empresa muito grande não deixa de ser um vazamento de dados, né? É um vazamento e uma comercialização de dados. Teve uma empresa grande aí de currículos e vagas que ela foi multada em quase 5 milhões de reais porque descobriram que ela estava vendendo para as empresas o banco de dados de pessoas que estavam procurando emprego e que estavam com o nome negativado. Então, e aí a gente entra no outro aspecto, voltando ao aspecto do superendividamento, aquela pessoa que está com o nome negativado, elas também têm acesso ao emprego negado, porque a empresa já para e pensa: opa, se fulano está devendo aí, se ele está superendividado, ele vai estar enfrentando problemas muitas vezes psicológicos, emocionais, e ele não vai conseguir trabalhar corretamente, porque ele está devendo. E sim, as empresas compravam isso, e as empresas de fato compram isso. E existe essa comercialização de costume, de hábitos de consumo, né? É muito interessante. Quando a gente estuda a LGPD, a gente vê vários exemplos disso dentro e fora do Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, teve um caso clássico de um pai que descobriu que a filha estava grávida quando o Walmart passou a enviar para ele e-mails com leite em pó e fralda.
por que eu estou recebendo isso? Meses depois, ele foi ver que a filha estava grávida. Quer dizer, o Walmart já sabia que a filha dele estava grávida antes mesmo dele. Porque ela foi lá comprar um teste de gravidez. Fantástico. Entendeu? E o cara comprou o teste de gravidez, O informou o Social cruel. Security Number dele lá e caiu na... O mercado é cruel, né? O mercado é cruel. É o capitalismo. A gente vê isso, né? Às vezes o engraçado, às vezes você entra na internet aí vai pesquisar um produto, você vai lá no Instagram depois, ou no YouTube, ou em qualquer canto, ou até no seu e-mail, já está lá, ó, a oferta. Outro dia pra você. tinha uma amiga minha que falou isso. Estava fazendo a unha, ela ia receber uma ligação, atendeu e desligou o telefone. Ela disse que estava, daqui a pouco, quando pegou o telefone que foi olhar, tinha lá como fazer unha. É brincadeira? Quando você autoriza o aplicativo, ele monitora o seu áudio do dispositivo também. Aí, como fazer unha? Ela disse, pô, tá me monitorando. Ela entrou na paranoia, até me disse, rapaz, meu telefone tá... É desse nível. Aí eu disse, não, teve alguma coisa. Aí eu digo, não, porque agora já tem um estudo que diz que se você, mesmo o telefone desligado, às vezes capta o áudio... Ele está captando. Está captando alguma mensagem ali. Se você falar bola, 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 daqui a pouco ele vai começar a mandar mensagem de bola. Como jogar bola, como pintar bola. Preço para você. E a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor e é direito hoje de qualquer pessoa física solicitar a qualquer empresa informações a respeito dos dados que aquela empresa tem disponíveis. E a multa pelo descumprimento dessa lei pode chegar a 50 milhões de reais. Então, se por um lado é importante a pessoa saber que é um direito e a proteção de dados já foi, inclusive, objeto de emenda constitucional e está lá agora como um direito fundamental. A proteção de dados é direito fundamental hoje no Brasil, está na Constituição Federal. A Lei Geral de Proteção de Dados confere à empresa, e não só a empresa, mas a quem manipula e tem acesso e armazena e de alguma forma está ali gerindo esses dados, a responsabilidade, não somente por proteger os dados, que fala-se muito em proteção de dados como se fosse, vamos cuidar para que o dado não seja vazado, mas não é só isso. É você não disponibilizar esse dado, é você não utilizar esse dado de uma forma que a pessoa não tenha autorizado você.